Os angolanos têm que compreender, a nossa referência de banca é pior. A banca portuguesa é egoísta, é mafiosa. A banca portuguesa e nada faz para desenvolver Portugal. Ela é egoísta, ela é extremamente elitizada e não nacionalista, não patriota. A banca portuguesa, ela é extensiva ao crime organizado global. Ela não é limpa, ela é suja. E esses atores, os funcionários de quarta, de quinta categoria da banca portuguesa, é que são os grandes executivos da banca angolana. Sabe, parece piada aqueles meninos que o próprio pai sabe que esse menino aqui em Portugal não vai dar para ser gestor de uma cantina. Aí o pai se surpreende que agora o filho dele é diretor de marketing em Angola, do banco XY. Sabe, o pai sente vontade de rir e começa a dizer que aquele país é maravilhoso. Nós temos que sacudir a banca para ela parar de constrangir o MPLA ao governo, porque o MPLA não está a compreender que a banca, o formato dele está errado. Ele não gera progresso, ao passo que a banca é a principal máquina de geração de emprego. Ela é que financia, ela tem que consentir riscos, financiar e consentir riscos. Por isso ela terá lucro sobre os riscos, sobre o financiamento. Só que a banca angolana, ela nem sequer o TPA consegue entregar a uma senhora que vende na rua. Ela é racista, ela é preconceituosa. Para vocês entenderem o que eu estou a falar, o TPA, que outros países, no caso do Brasil, chama de maquininha, entregar aquilo a alguém que vai parcelar em 10, em 20 vezes, para que aquela máquina seja da cidadã angolana, é justamente harmonizar com o discurso do governo que precisa trazer para o universo tributável aquele dinheiro do mercado ilegal, do mercado paralelo. A forma mais inteligente de trazer aquele dinheiro é entregar os TPAs ao povo. Mas ela é tão burra, a banca angolana, tão racista, tão preconceituosa, tão descompromissada com o Estado angolano. Eu falo com o Estado, não com os políticos. Com os políticos ele tem pacto, está de mão dada com a máfia, com o crime organizado de Angola. Estou a me referir com o Estado. Quando um chefe de Estado demonstra a preocupação com os mais pobres, quando um chefe de Estado demonstra a preocupação com a necessidade de trazer o dinheiro para o universo tributável, para aumentar a arrecadação do Estado, a banca, gerida por atores à altura dos desafios de um país, ela em seguida democratiza o acesso aos TPAs. Ela em seguida entrega os TPAs aos mais pobres. Ela entrega os TPAs nas praças. Porque não há risco da banca pelos TPAs. Os TPAs estão chegando em Angola super faturados. Na verdade, os TPAs podem ser vendidos ao povo a menos de $50 cada TPA. Dá para vender e o banco teria lucro. Só que os TPAs estão chegando em Angola a mais de $600. O que podia chegar em Angola a $30, a $40, está chegando a $600, porque aqueles gestores que eu estava dizendo no começo, que a mentalidade da banca portuguesa é ela que está a liderar o país. É uma banca criminosa, faz de Portugal o país mais atrasado da Europa. Nós, angolanos, temos que ser os mais desenvolvidos de África e temos que almejar ser mais desenvolvidos que os portugueses. Isso é o estado de uma mente mais saudável dos angolanos. Tem que pensar ser mais desenvolvido que o ex-colonizador. Isso é audácia. Isso é a condição sem a qual não nos vamos desenvolver. Então, retomando a banca, ela se recusa de nos ajudar a crescer. Ela nos descriminaliza, ela se nega que a gente traz o dinheiro para o universo tributável. Alguns de nós temos que abrir os bancos, temos que ter bancos. Você que me escuta e se nos próximos dias descobrir que estou a lançar um banco digital, vais compreender a indignação com qual ânimo estou a me entregar para abrir um banco digital para os angolanos, com qual determinação pretendemos entregar os TPAs aos mais pobres, porque estão mentindo o país que entregar o TPA é risco, porque algum branco falou isso, porque ele vem de uma sociedade onde burocratiza a banca. Ganhar dinheiro não é burocratizar, ganhar dinheiro é o contrário disso. Você, para vender pão, não precisa fazer uma lista das pessoas que vão comprar pão. É quem quer. A hora que você quiser comprar pão, você compra. A hora que você quiser o TPA, mesmo sem dinheiro, você tem direito ao TPA. Porque o TPA é uma forma de capitalizar o banco. É uma forma de capturar dinheiro nas praças para entrar no caixa do banco. O banco não tem risco de entregar o TPA aos mais pobres.
Porque o banco pode colocar, pode programar uma taxa de cada transação. Aquela taxa vai cobrir o valor do TPA, desde que o valor seja justo, não esses valores de 600 euros o TPA. Por que o TPA chega a 600 euros? Porque a intenção de pilhar Angola. Como podem superfaturar tanto na venda de um TPA? Agora eu lhe pergunto, imagine se alguém diz que vai abrir um banco que o TPA vai custar 60 dólares. Se não fosse a relação promíscua entre os políticos e o banco, com certeza o Estado ficaria contente que estão chegando bancos nacionalistas, republicanos. Entende o desafio, o porquê da minha indignação com relação à banca? Você vai ao 30, a senhora para conseguir que você passe, o 30 é o mercado que temos aqui de produtos agropecuários. Para a senhora conseguir ter direito ao pagamento por cartão de débito, ele tem que recorrer a um TPA de terceiro, que esse terceiro é que cobra uma taxa de 5% sobre o valor da fatura a ser paga. Então, se ele cobra uma taxa de 5% sobre 100 mil kwanzas, este terceiro dono do TPA vai ficar com 5 mil kwanzas. Imagine que aquela senhora faça uma venda média mensal de 300 mil kwanzas. São 15 mil kwanzas que ele está a entregar a terceiro. Agora imagine que um banco fosse compromissado com a governação, viesse ao público e dissesse, atendendo ao apelo do Presidente da República, atendendo à angústia do Presidente da República em buscar solução para o país, nós o vamos ajudar a encontrar essas soluções, entre as quais vamos democratizar os TPAs, vamos entregar os TPAs às senhoras e vamos cobrar uma taxa para liquidação do mesmo TPA. Isso significa dizer, o banco vai receber por mês uma média de 15 mil kwanzas de cada TPA entregue. Essa senhora não vai se sentir sufocada. Não vai se sentir sufocada, porque esse dinheiro está vindo de quem está a pagar, quem está a adquirir produtos da banca daquela senhora. Então, se a senhora pode contribuir 15 mil kwanzas a partir das suas vendas, em 10 meses a senhora terá contribuído 150 mil kwanzas. 150 mil kwanzas é aproximadamente 200 dólares. 200 dólares é um TPA de ponta, de altíssima tecnologia. Nós temos que ser justos com o nosso país e respeitosos ao nosso povo. Porque é assim que se ajuda um chefe de Estado, é assim que se ajuda um governo. Não pilhar o Estado, não superfaturar. Porque a superfaturação inviabiliza a governação. Propaguem, divulguem esse áudio. Esse povo tem que ser liberto. Nós temos que ter audácia, o país tem que cair nas nossas mãos. Quando eu falo o país cair nas nossas mãos, o angolano que quer produzir a kizomba tem que ter financiamento. O gestor português, a análise portuguesa sobre o valor do nosso patrimônio cultural na banca não pode continuar desta maneira. E aí depois, quem promove a nossa música são os portugueses. Quem vende as nossas músicas são os portugueses. O nosso músico para comer tem que viver no exterior. Não consegue comer e viver dentro de Angola. Porque ninguém consegue lhe financiar, vão dizer que ele não tem garantia. Porque o país não criou um Fundo Nacional da Cultura. Por que não criou? Porque não teve atores à altura de assumir uma nação, de uma república, de pensar o Estado efetivamente. Quais são as riquezas de uma nação, os patrimônios tangíveis e intangíveis de uma república. A kizomba é patrimônio desse país, a rebita, a semba. Como pode um banco se recusar de financiar um artista da kizomba que pretende promover, fazer uma turnê pelo mundo da kizomba? De que maneira Angola vai estar em evidência, vai estar nas mídias, se não houver turnê das bandas angolanas pelo mundo afora? Se não houver festivais de kizomba em Tóquio, em Roma, em Nova York? De que maneira Angola vai estar em evidência? De que maneira vão trazer aqui investidores? Eles pensam que investidores se movem de seus países pelo discurso dos políticos. Isso é uma mentalidade extremamente atrasada, retrógrada. Os investidores não se movem com a fala de um presidente. Os investidores se movem com a sensibilidade de um povo, com a conjuntura, o ambiente de um povo. O ambiente de um povo é quando eles conseguem promover a sua comida, as suas danças, a sua memória literária. Tudo isso é que faz um empresário se mover, porque ali há humanidade. Eu vou num lugar onde eles sequer se promovem a si próprios. Eu vou me mudar num lugar onde sequer respeitam seu menu cultural, sua memória cultural, sua memória mitológica, sua memória gastronômica. Vou lá fazer o quê? Em ambientes ásperos. Vou lá fazer o quê? Desgraçar minha vida? É óbvio que não. Então o angolano tem que compreender o que seduz, o que seduz um homem de negócio, o que o leva a vir até o seu povo. É ao povo que ele não vai ao encontro dos políticos. O investidor vai ao encontro de um povo. Como se interpreta, como se ilustra um povo? É sobre a sua memória cultural, sua cultura.
E que bancos são esses que não conseguem fazer aqui um extrato, um relatório do seu investimento do ano 2000 na cultura? E isso foi a causa da luta pela independência. A utopia da independência pressupunha que, de uma vez independentes, nós não estaríamos condicionados à sensibilidade do branco para promover a marimba, a quiçange, o ngongle, o atabaque. Tudo isso não estaria condicionado à sensibilidade do branco, porque obviamente ele não tem essa sensibilidade, não lhe pertence. Isso não faz parte dos seus pertences ancestrais. E isso é visceral, isso é visceral. É nesse ambiente que os nossos filhos se vão casar, é no ambiente da angolanidade, é no ambiente da angolanidade que os nossos netos se vão fazer homens, adultos, nobres. E não é com essa banca, porque essa banca não está a comprometer o desenvolvimento, essa banca não está a negar os empregos. Se ela não financia, se ela tem medo de consentir os riscos, ela não permite que haja a escala, empregos em escala. Ela não permite a industrialização do país. Ela vai alegar porque precisa de garantias, mas o que você recebe do Estado, você se enriquece sem risco. Quais garantias? Essa sua relação promíscua com os políticos já não te serve como garantia? Agora está a faltar uma geração de angolanos, de políticos. Está a nos faltar um presidente que consiga vir a público e pôr um checkmate aos bancos. Romper, cancelar a lua de mel com os bancos. Por claramente que o compromisso dele é com o desenvolvimento do país, não com o enriquecimento da banca. Porque o dia que tivermos esse estadista que vai pensar o desenvolvimento do país sem deixar e colocar a banca no checkmate, o país vai crescer. Porque essa banca está adormecida. Essa banca é a mesma da lógica portuguesa, onde ela vê risco em tudo, porque ela não é audaciosa, ela não tem audácia. Ela é uma banca nojenta, uma banca incompetente, uma banca incapaz de transformar o cenário que o país vive. Nós precisamos de uma banca audaciosa, uma banca que consiga ter fundos perdidos, uma banca que consegue entrar à audiência ao chefe de Estado e dizer: Vossa Excelência, esse ano arrecadamos em fundo perdido mais de 300 milhões de dólares para financiamentos a fundo perdido. Se o senhor tiver um compromisso com o seu povo, nós vamos ajudá-lo. Isso é que é banca de verdade. Não uma banca que extorque o Estado, arranca dinheiro do Estado. Aí chega ao final do ano, a banca teve lucro, mas riscos nenhum. Como pode ter lucro sem risco?